Olá a você que nos acompanha neste momento. O Jet Time Notícias desta quinta-feira é especial. Estou de frente com o juiz federal William Douglas, juiz em Niterói, no Rio de Janeiro, com mais de 50 livros publicados e mais de 27 anos ativo como juiz federal. Seja muito bem-vindo, doutor. Se apresente para o nosso público, se apresente um pouco da sua história, da sua carreira, para que todos possam te conhecer. Natanael, muito bom estar aqui contigo, muito bom estar de volta em Belo Horizonte, Minas Gerais, aqui na Getsemane e agora no Jet Time. Estou muito feliz de poder, é a primeira viagem que eu faço nessa época de pandemia e, muito bom voltar aqui. Eu sou ovelha e sou fã do pastor Jorge Linhares, ele tem sido um mentor na minha vida, tem sido alguém que me dá conselhos, que me alegra, que me anima. Então hoje tive o prazer de almoçar com ele, foi assim um dia extraordinário, que agora termina com essa nossa entrevista e quero dizer para vocês, meu nome é William Douglas, eu sou juiz federal no Rio de Janeiro, professor universitário, escritor, palestrante, sou cristão, tenho a honra de ser servo de Jesus Cristo e trabalho em algumas obras sociais e filantrópicas, entre elas a Missão Vida, que faz a recuperação de moradores de rua. Que bênção! Só de antemão já dando esclarecimento a todos que estão nos acompanhando, como o próprio doutor nos respondeu, é a primeira vez que ele viaja em meio à pandemia. Nós estamos em meio à pandemia, mas estamos aqui cumprindo todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde, estamos em distanciamento de segurança, toda a equipe também com o trabalho de rescaldo, todo mundo aí em distância, utilizando máscaras para então evitarmos aí o contágio e a propagação desse vírus que infelizmente, né, doutor, está impactando fortemente a nossa nação. Eu já vou começar a nossa entrevista até abrindo uma aspas em função do que a gente já está comentando aqui. Como está sendo para o senhor, neste momento, como doutor da lei, enfrentar esta pandemia no nosso país? Como você enxerga o Brasil neste momento? Bem, a gente está vivendo um desafio, não só o Brasil, um desafio mundial. Pessoalmente, eu tenho uma situação muito confortável, que eu estou em casa com a família. Eu sei que não é a situação de todo mundo. A Justiça Federal continua funcionando normalmente. A gente está fazendo audiência por videoconferência. Continua despachando com os advogados por WhatsApp. A Justiça Federal continua produzindo, está inclusive produzindo mais. Então, a gente está conseguindo dar alguma contribuição. A gente sabe que no nosso Brasil a gente tem uma judicialização excessiva. Qualquer coisa que acontece, alguém entra com uma ação. Isso não é bom, existe um excesso de judicialização e isso, obviamente, está acontecendo também em relação à pandemia. Quem é que vai, afinal de contas, gerir o país? Vai ser quem foi eleito, que é do Executivo, que é quem executa, o presidente, o governador, o prefeito municipal. Quem é que vai fazer lei, que é o Legislativo, e quem é que vai julgar. E, às vezes, no Brasil, a gente está vivendo, no meio dessa pandemia, uma confusão muito grande. Então, a gente tem visto muita discussão nisso. Então, o William, pessoa física, está numa situação confortável, sou muito grato a Deus por isso. O William, juiz federal da 4ª Vara Federal, que é premiada por produtividade, é uma vara de referência no país. Está tudo bem lá, estamos andando, estamos trabalhando. Agora, o judiciário está vivendo um grande desafio que eu espero que as instituições, que todo mundo consiga se reunir e chegar a um denominador para a gente conseguir levar esse desafio que é de todo mundo. A Covid não foi escolha de ninguém. Então, ela chegou e vai ter um custo alto em todos os sentidos, tanto humano, de sofrimento, em termos de perda de emprego, de quebra de empresa, e a gente tem que aprender a lidar com isso. É o desafio do nosso tempo. Com essa situação difícil que a gente vive da pandemia, você próprio citou a confusão no nosso sistema, a gente não sabe para onde se nortear, não só o sistema, os brasileiros não sabem para onde ir, se buscam auxílio, se buscam uma outra ação emergencial neste momento. São mais de 27 anos no cargo, atuando. Recentemente o senhor recebeu a medalha do Exército como uma premiação. Como que foi essa oportunidade de ser premiado pelos trabalhos com uma pessoa que é? Em relação a essa confusão toda, eu li um artigo que saiu no New York Times que falou muito bem. E disse o seguinte, olha, é nada pior do que ser político nesse momento. Eu estou me referindo a todos eles, tanto o pessoal de todos os legislativos quanto
presidente, governador, prefeito, todo mundo está tendo que gerir algo que a gente não estava acostumado, nunca aconteceu algo, a última pandemia, né, faz muito tempo, e está todo mundo desesperado. Falou o seguinte, dirigir um carro no escuro, tempo nublado, com todo mundo gritando atrás, né? Então é difícil, a gente tem que ter essa compreensão, tem que ter solidariedade, e se a gente conseguir se unir, a gente vai superar isso. Eu recebi a medalha do Exército, é uma medalha que se dá por pessoas que têm uma contribuição para a sociedade. Fiquei muito feliz, porque eu sou oficial da reserva, eu sou oficial R2, oficial de infantaria, e já é minha 4ª medalha militar. Então, assim, eu tenho formação militar, né? Então, foi uma honra muito grande. Eu tenho muito carinho pelo Exército. Eu fui filho de uma mãe muito protetora, né? Eu vivia numa redoma, então quando eu fui prestar o serviço militar, fazer o CPOR, foi muito marcante, porque eu tive que, o famoso virar homem, né? Deixar de ser menino e virar homem, acabou acontecendo no Exército, e eu sou muito grato e fiquei super feliz aí com a 4ª medalha. O senhor nos comentou então aqui sobre a sua integração ao serviço militar também. Vamos já aproveitar. Qual a importância de todo esse... O que você tirou de aproveitamento desses momentos que você participou com essa vida, então, na infantaria, como você comentou para a gente? Porque eu creio que serviu de base também para o senhor ser o doutor que é hoje perante a lei. Sim, faz diferença. Eu acho que a gente deveria, inclusive, aumentar o serviço militar. A gente tem o serviço militar, a gente tem o serviço civil alternativo para alguém que prefira por uma questão de consciência. Levar também para as mulheres, a gente tem que trazer, né, o gênero feminino. A 4ª vara, eu acabei de dizer que é premiada por produtividade. Uma das razões é que a maioria dos funcionários são mulheres. Então eu tenho certeza que isso faz parte do segredo do sucesso lá da 4ª vara. No Exército, você desenvolve companheirismo, você desenvolve amor à pátria, amor ao país, uma série de noções cívicas que são bem trabalhadas ali. E é uma oportunidade também de se desenvolver o caráter, de se desenvolver valores que eu costumo dizer que os valores são igual, como se fosse o guardrail numa pista de Fórmula 1 ou numa estrada, principalmente uma estrada na montanha, né? Aquilo que às vezes as pessoas acham que são limitadores, na verdade são protetores. Aquilo ali está ali para impedir que você vá para a caixa de brita ou que você vá para o abismo. E o Exército tem isso, as Forças Armadas, né, tem isso de desenvolver valores. Obviamente não é o único lugar que a gente pode desenvolver, toda a escola é para isso, mas sem dúvida nenhuma o Exército tem prestado uma função relevante, tanto que o Exército e aí eu falo, né, como alguém que veste a camisa, o Exército é uma das instituições mais respeitadas do país. Qualquer pesquisa, as Forças Armadas ficam num lugar muito bom, e as igrejas também ficam num lugar bom, inclusive acima de Executivo, Legislativo e Judiciário. Mais uma razão para que Executivo, Legislativo e Judiciário respeitem as igrejas. O senhor citou a igreja, muito bem exemplificado aqui, a importância, o valor e o poder que ela tem neste momento. A gente citou aqui sobre fé, sobre o povo cristão, e agora vamos pautar um pouco sobre ele. As pessoas que nos acompanham veem esse grande impasse, né? A gente tem aí em várias cidades verdadeiros capitães do mato, fechando igrejas, e em outras, pessoas que realmente respeitam a lei e estão dando a devida prioridade a elas. Como juiz federal, como o senhor enxerga o funcionamento das igrejas neste momento? E como você mesmo citou, o poder que elas têm, a importância, a essencialidade das igrejas no nosso país em tempos de pandemia? Bem, a gente precisa lembrar que a Constituição garante a liberdade religiosa, a Constituição garante a liberdade de reunião. Nós não estamos em estado de sítio ou de defesa. A gente tem o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fala também da questão da liberdade religiosa. E as igrejas têm todo um histórico de colaboração com as autoridades. Sempre que existe alguma catástrofe, alguma tragédia, seja natural, seja causada pelo homem, você vê a participação das igrejas. Eu tenho, por sinal,
o orgulho de Deus. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu tenho a cidadania valadarense. Eu recebi o título de cidadão de governador Valadares. Mineiro não só de coração, mas também oficialmente. E por quê? Porque eu comandei uma operação que a gente conseguiu mandar 155 mil litros de água para governador Valadares e Redondezas e furar 6 poços artesianos. E por que eu fiz isso? Porque eu sou cristão. Porque Jesus Cristo diz que a gente tem que se preocupar com quem está passando o problema. Então, quando eu vi o que estava acontecendo, eu vi pais não tendo água para dar para os filhos. Foi engraçado porque eu estava discutindo na rede social, que eu sou muito ativo em rede social, e a gente estava discutindo quem é que tinha que mandar a solução, se era governo federal, governo municipal, se era a Samarco, se era o Estado. E nessa hora Deus falou comigo muito claramente, ele falou assim, cristão não está aí para discutir, cristão está aí para resolver. E aí eu tomei aquela bronca de Deus e falei assim, desculpe, Senhor. E aí eu fui ver como é que mandava água, o garrafão estava faltando, comecei a pesquisar as pipas e as pipas têm um problema de contaminação da água. Eu sei que no final a gente conseguiu achar uma caixa bem legal, igual que tem aquelas de leite e tal, Tetra Pak, com 9 litros, não, com 12 litros, custava R$9 e já tinha torneirinha. E a gente conseguiu mandar várias carretas lotadas, deu 155 mil litros. E tudo isso foi porque eu obedeci uma ordem, não foi o William cidadão, não foi o William, foi o William, servo de Jesus Cristo. E as igrejas têm essa história, que eles sempre ajudaram, sempre são ordeiras. Então é estranho como as igrejas foram tratadas na pandemia quase como se fossem criminosos. E veja, se você abre a padaria por causa do pão para o corpo, desculpe, as pessoas querem também o pão para o espírito. As igrejas ajudam a combater pedofilia, a combater violência contra a mulher, a combater a fome, a combater depressão, a combater uma série de coisas que já são um problema sempre e mais ainda na pandemia. O que se pode exigir da igreja é a questão da saúde, dos cuidados sanitários. Então, a gente está aqui, desculpa, estamos aqui com máscara, a gente chegou de máscara até aqui, vamos sair daqui com máscara, estamos aqui com álcool, estamos com distanciamento, tudo isso ok. Então, a igreja é serviço essencial, houve um decreto do Executivo Federal dizendo isso, as pessoas perguntadas o que você quer fazer quando acabar o isolamento. Primeiro lugar, quero ir à igreja. Então, infelizmente, a gente teve muito desrespeito à Constituição, muito desrespeito ao artigo 5º, muito desrespeito ao artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e é muito importante que as pessoas entendam o seguinte, a gente tem que respeitar a Constituição. Se você abre exceção dizendo assim, não precisa respeitar por isso ou por aquilo, é por aí que passa o abuso, é por aí que passa o arbítrio. Então, as igrejas são um serviço essencial, são um direito fundamental à liberdade religiosa, tem dado uma contribuição, o que tem de igreja aí distribuindo cesta básica nesse momento. Então, eu como cidadão, antes de como juiz, eu quero que a Constituição seja respeitada e eu quero que o artigo 5º valha para todo mundo. Para todos. Quero agradecer a sua participação aqui com a nossa entrevista especial, com a vinda do senhor aqui, que, como já disse, já é mineiro de coração, de alma, de corpo, já registrado também. Conhecer um pouco da sua história, da sua carreira e ver o seu posicionamento neste momento que vivemos. Para a gente encerrar a nossa entrevista neste momento tão celebre e especial, eu gostaria que o senhor finalizasse com a palavra aos nossos telespectadores e a quem está acompanhando a gente nesse momento. Primeiramente, qual o seu sonho para o Brasil? E qual a primeira coisa que o senhor, doutor e o William, irá fazer após o fim dessa pandemia? Bem, o meu maior sonho para o Brasil é que a gente aprenda a respeitar um ao outro, que a gente aprenda a conversar, que a gente ouça. Muita gente está sendo incapaz de dialogar. Eu acredito, minha mãe me ensinou isso, que é conversando que a gente se entende. Então, eu acho que o Brasil precisa disso. Os poderes precisam conversar mais, as pessoas, os partidos,
Todo mundo precisa conversar mais, porque conversando a gente se entende e o Brasil está precisando de pacificação. Esse é o meu sonho para o Brasil. E o que eu vou fazer quando a pandemia acabar, eu vou fazer mais do que eu já fazia antes dela. Então a pandemia vai servir para a gente focar mais ainda e trabalhar mais ainda. Bom, para a gente finalizar, todos nós temos um orgulho, algo por que apaixonamos ou uma lembrança que sempre nos satisfaz. Qual é o maior orgulho do Dr. William Douglas? Bem, eu vou falar dois muito rapidamente. O primeiro, o orgulho de hoje, de agora, né? Eu estou orgulhoso de estar de novo em Minas Gerais, de ter tido ter estado com o pastor Jorge Linhares, mas nesse momento um grande orgulho que eu tenho é de ser entrevistado por você, Natanael, que é o cara que aos 13 anos de idade foi premiado, cara. Desculpa, estou surpreendendo, gente, ele não está sabendo disso aí não. Pega a cara dele aí, porque ele não sabia que eu ia falar isso. Cara, que orgulho de ser entrevistado por você, um cara que começou com 8, está com 18, tem 10 anos de carreira, sempre bateram muito em mim, porque eu era muito novo, né? Eu fui delegado de polícia com 23 anos e juiz com 25, né? Então, é muito novo, você deve viver ouvindo isso, mas um pouquinho, né? E, cara, é um orgulho. Começou aos 8, aos 13 foi premiado como o mais jovem apresentador de programa da América Latina e hoje está aí com 18 anos, super profissional, gente. Super profissional não é só aqui não, é fora da tela também, então esse é o orgulho que eu gostaria de mencionar, o de agora, tá? Meus parabéns pela sua carreira, porque que orgulho de você, tá? E o meu maior orgulho na verdade, existe a vergonha alheia e existe o orgulho alheio. O meu maior orgulho não é meu, o meu maior orgulho é de ser servo de Jesus Cristo, é de ter sido alguém que foi alcançado pelo amor de Jesus, alguém que eu sempre digo, Jesus me salvou do inferno, eu acredito em vida eterna, eu acredito que pelo sangue dele os meus pecados foram perdoados, porque eu pedi para ele perdoar e isso me deu acesso à vida eterna. Mas ele antes me livrou do inferno que seria para as pessoas viver com William Douglas se Jesus não tivesse vindo me melhorando. Então hoje eu posso dizer que eu não sou o que eu quero ser ainda, o que estou muito longe do ideal, a gente sempre está longe, a gente tem que trabalhar, mas eu posso te garantir uma coisa, eu sou um juiz, um professor, um escritor, um pai, um marido, melhor ou pelo menos muito menos pior do que eu seria sem Jesus. É isso aí, Dr. William. Enquanto uns estão exaltando a figura do Senhor Jesus Cristo, outros nem tanto ou nem perto disso. É o que está acontecendo agora com o movimento Black Lives Matter. Depois de iniciada uma onda de protestos por causa da morte de George Floyd, no último dia 25 de maio, agora o movimento, na figura principalmente de Shaun King, incentiva a derrubada de estátuas ou imagens do Senhor Jesus Cristo. Shaun King é um formador de opinião que conduz um podcast que tem mais de 1 milhão de seguidores. Na última segunda-feira, dia 22 de junho, ele postou no Twitter, incentivando os seus seguidores de que deveriam apoiar a derrubada de estátuas que fizessem menção ao Senhor Jesus Cristo, já que esta seria uma típica representação da supremacia branca. Investigação levanta novas suspeitas de que Daniel não seria filho biológico de Flor de Lis e Anderson do Carmo. Mais ou menos um ano após as investigações prosseguirem, depois do assassinato do pastor Anderson do Carmo, novos indícios seguem na investigação contra a deputada federal Flor de Lis, do Rio de Janeiro. Agora, as investigações apontam que Daniel, o único apontado como filho biológico do casal Flor de Lis e Anderson, não seria filho biológico do casal. Essa denúncia surgiu a partir do depoimento da mãe de Anderson do Carmo, Dona Maria Edna do Carmo. Ela faleceu já idosa em abril deste ano. Cristão é morto e degolado por radicais, enquanto mulher e filhas conseguem escapar na Índia, pois é esse que é um dos locais onde é mais acentuada a perseguição contra os cristãos. Tivemos mais um caso de cristão que foi morto por causa do radicalismo. A última vítima foi Kand Muddu, um indiano de 27 anos que era convertido há 4 anos e morava numa pequena aldeia no local. Muddu sofreu violência por parte dos habitantes locais. Antes, a família já registrava constantes ataques. Até agora, nenhum suspeito foi preso e a investigação continua.
Não obstante toda essa perseguição, podemos afirmar que vale a pena continuar sendo cristão, pois Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Seguimos com a finalização do Dr. William Douglas. Então, você que está participando dessa conversa, a gente está aqui dentro da Igreja Getsemane, a gente quer falar para você que Jesus existe, cura, transforma, salva e liberta, que Jesus tem um plano para a sua vida e que se você deixar, não importa o que você fez, não importa quem você é, cara, eu posso te assegurar uma coisa, se você falar, Jesus, entra na minha vida, Jesus, mexe comigo, se abrir a porta, Jesus vai entrar. O grande orgulho que eu tenho é de ter sido alcançado por esse Jesus, porque eu abri a porta para ele. E você pode fazer o mesmo agora, pode fazer contato aqui com a Igreja Getsemane, com qualquer igreja, falar assim, olha, eu quero aceitar Jesus, começar a ler a Bíblia, o meu sucesso todo vem de aplicar a Bíblia, e é o que eu queria. Então, orgulho de estar com você e orgulho de ser de Jesus. Muito obrigado pela entrevista, doutor. Está mais do que convidado para voltar aqui novamente, para a gente comer aquele pão de queijo, tomar aquele café de um bom mineiro. E agora o senhor tem um compromisso, né? Daqui a pouco está indo lá pregar a palavra de Deus, conversar um pouco com os cristãos. Muito obrigado pela conversa.